17 de março, seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós vamos ler Juízes, do capítulo 4 ao capítulo 6. Capítulo 4, Débora e Baraque. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arosete-Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro ao Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para as cidades de Quedes, e 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. Aconteceu que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zananim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens, e os fez ir de Arosete-Agogim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória contra Cícera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Cícera. Aí Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército de Arosete e o exército até Arosete-Agogim. Todo o exército de Cícera foi destruído, ninguém escapou. Porém Cícera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Cícera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou, e Jael o cobriu com um tapete. E Cícera pediu a ela: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de novo. E ele lhe disse: fique na porta da barraca. Se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Cícera estava muito cansada e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou, perseguindo Cícera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: venha cá, e eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Cícera no chão, morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu. E eles continuaram atacando Jabim, cada vez mais, até acabarem com ele. A canção de Débora e Baraque, capítulo 5. Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: louvem a Deus o Senhor. Os israelitas resolveram lutar, e o povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando viestes da região de Edom, a terra tremeu e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita chuva das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do monte Sinai.
diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Nas cidades de Israel não havia ninguém, elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses e então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhuma carregava escudo ou lança. O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. Falem disso, vocês que montam jumentos brancos, sentados nas suas celas, e os que viajam a pé. Escutem, a multidão barulhenta em volta dos poços está falando das vitórias do Senhor, das vitórias do povo de Israel. Então o povo do Senhor desceu para as suas cidades. Levantem-se, Débora. Levante-se, Débora. Levante-se. Levante-se. Cante uma canção. Levante-se. Marche, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então os que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi encontrar-se com Baraque. Eles saíram de Efraim e foram para o vale atrás da tribo de Benjamim e do seu povo. De Maquir desceram os comandantes e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Zacar foram com Débora. Sim, a tribo de Zacar foi, e Baraque também. Eles o seguiram até o vale, mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram, porque resolveram ficar lá com as ovelhas. Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão, e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Asser parou perto do mar e ficou na beira das praias. Mas o povo de Zebulon e de Naftali arriscou a sua vida no campo de batalha. Os reis vieram e lutaram em Taanaque, perto do riacho de Megido. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata. Até as estrelas lutaram, enquanto caminhavam pelo céu. Elas lutaram contra Cícera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Quisson, e o velho rio Quisson. Eu marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam, socando a terra com seus cascos. Amaldiçoem a cidade de Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor, não vieram como soldados para lutar por ele. A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Eber, o queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Cícera pediu água, porém ela lhe deu leite. Trouxe nata para ele numa linda taça. Pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra. Deu um golpe em Cícera e esmagou a sua cabeça. Furou e quebrou a sua cabeça em pedaços. Ele caiu de joelho, tombou e ficou estendido aos seus pés. Aos seus pés ele caiu de joelho e tombou. E ele caiu morto no chão. A mãe de Cícera olhou pela janela da sua casa, olhou bem pela grade da janela e disse: por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar? As suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia para si mesma: eles devem estar dividindo as coisas que tomaram, uma ou duas moças para cada soldado, roupas luxuosas para Cícera e panos bordados para o pescoço da rainha. Assim, ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. E houve paz no país durante 40 anos. Capítulo 6. Gideão. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor.
Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isto com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. E por favor, não vais embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, e disse apavorado: Ai de mim, Senhor, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do Deus Baal, que é o do seu pai, e também o poste ídolo que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo de sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste ídolo derrubados, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntavam: Quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: Traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste ídolo. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: Vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, pois Joás tinha dito: Que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o Rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Asser, de Zebulon e de Naftali. E eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse: Ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usará para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte,
Gideão se levantou, espremeu a lã, e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: não fiques zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Quer falar alguma coisa específica? Eu quero falar aqui no final, mas vamos começar de lá. Então eu vou começar de onde É eu achei maravilhosa, interessante, né? A história de Gideão com Deus, né? Ela é realmente empolgante, né? A gente Cada um dos vê o juízes comportamento dele. tem uma história assim, Débora também, nossa. muito tremenda. A gente já viu isso com o Otoniel, com o Eude. Aí a gente já falou um pouquinho de Débora e Baraque e agora sobre Gideão. Eu queria começar por Débora e Baraque, e aí eu vou pontuar as coisas que eu vi aqui, tá? Mas eu quero que você também fale o que você tem como ponto de vista. A gente vê aqui, né, que a luta no capítulo 4 é contra o rei de Canaã, Jabim, que tinha um general, né, do seu exército, Cícera, e era um exército muito forte, que o ponto forte desse exército eram os 900 carros de ferro, não é isso? 900 carros de ferro. Ou seja, o povo de Israel não tinha armamento suficiente, eu falo a níveis bélicos, né, a níveis materiais, para enfrentar o inimigo com essa perspectiva. Mas a Bíblia fala que havia uma mulher que era profetisa, por isso que a palavra de Deus diz que não pode faltar profeta na terra, né? E assim, o que eu queria falar aqui, eu entrando nesse, depois você continua, por favor, não esquece não. Não vou esquecer. Ainda tem pessoas hoje, ainda nesse tempo nosso, que ainda fala que não existe mulher usada por Deus, né? Você já ouviu falar isso? Sim, não existe pastora na Bíblia. Não existe pastora, não existe mulher tem que ficar quieta. Ainda tem esse negócio ainda. Aí você tava lendo aqui, eu falei, caramba, gente. Zípora, a mulher de Moisés, era pastora. Ela era pastora. Raquel era pastora. Exato. E aqui a gente vê Débora, Rebeca. a gente vê Deus usando a mulher, não, a Bíblia inteira. Sim, até tem no Novo outras. Testamento de novo, Jesus Sim. vem com tudo, né? E usa as mulheres assim, dá para as mulheres um papel assim maravilhoso, né? Até na sua ressurreição, né? E tudo ali. Mas aqui a gente vê também já no começo aqui da Bíblia, né? Como a mulher, ela sempre foi valorizada por Deus. Na verdade, o homem, quando eu digo homem, eu digo a humanidade, né? As pessoas que trouxeram esse peso sobre a mulher. E a gente vê que, eu não sou, gente, não é feminismo não, tá, gente? eu tenho lá o meu lado, né? Eu tenho lá meus pensamentos, mas aqui dentro da palavra de Deus a gente vê claramente como Deus se importava, como ele contou com ela. Você vai ler na Bíblia, assim, você está sempre vendo Deus, o papel da mulher, né, no desenvolvimento da palavra de Deus. E hoje ainda se acha, né, no nosso século, alguns religiosos e pessoas dizendo que né, esse negócio de mulher em púlpito, nossa, eu acho isso tão tosco. Infelizmente... Só quis dar esse adendo, porque a Débora, ela realmente fez um papel lindo, maravilhoso aqui em Juízes, né, a partir do capítulo 4. Infelizmente, ainda existem pessoas com essa mentalidade na atualidade. É aquela questão realmente da religiosidade, né? Não é o que você lê, é se você está entendendo o que você lê. A gente sabe que tem todo um conceito patriarcal no Antigo Testamento. O Novo Testamento vem com essa questão da valorização da mulher, do conceito de valor que a mulher tem através de Cristo. Graças a Deus por isso. O que eu queria falar dentro daquilo que a gente já começou a falar ontem, porque aquela palavra assim de ontem para mim foi muito interessante, né? Que a gente falou que a gente tem que ficar muito preocupado com aquilo que a gente planta na vida do outro. Uhum. Aí eu queria, dentro da mesma linha, no capítulo 4, versículo 11. Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zanaim, que não ficava longe de Quedes. Eu coloquei aqui num cantinho, né, a seguinte pergunta: o que é que Moisés plantou na vida do seu cunhado? Porque a mulher que abateu Cícera era descendente do cunhado de Moisés, do povo
com quem Moisés se aliançou através do casamento com Aí você está Zípora. levando para esse pessoal, né? Para esse lado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cícera foi procurar abrigo nas terras de Éber. Sim. Por quê? Porque havia Eles havia se uma aliança seguram lá, nisso, né? como se houvesse uma aliança, um trato entre Canaã e o povo de Éber. Aí ele foi logo pro... E aí a Bíblia diz que essa é a mulher que vai e mata a Cícera. Então, mais uma vez eu volto a dizer, existem coisas que a gente vai plantar hoje, professora Rosana, vai ser que colhida muito na nem a frente. gente vai colher, nossos filhos é que vão colher. A amizade que a gente vai fazer hoje com pessoas, o bem que a gente pode fazer a outras pessoas. Eu acredito muito nessa colheita que às vezes a gente nem vê, mas que outras gerações virão a ver e a experimentá-la. Aí eu fecho essa compreensão aqui, tá bom? E eu queria falar sobre o versículo 14 agora. Então Débora disse a Baraque, vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Cícera. Será que a gente já parou para pensar que existe um momento ideal de agir? Porque se eu for ler o capítulo 5, versículo 4, o canto de Débora e Baraque, né, que é o canto de louvor a Deus pela vitória, Débora fala assim no versículo 4, ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom, a terra tremeu, e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. Por que Débora foi usada por Deus para dizer para Baraque, é agora que você tem que ir? Porque Deus, olha só a viagem, tá? Presta atenção. Deus já estava preparando nos céus, quando eu falo nos céus, eu falo na atmosfera, tá? Onde estão as nuvens. Deus estava preparando já essa chuva colossal, essa chuva que seria com muitas águas, que desceria naquele momento, porque essa água caindo naquele solo iria fazer com que os carros de ferro atolassem. Aí vem os detalhes, né? São as peculiaridades. E aí eu chamo a atenção para a nossa vida, para essa questão do discernimento, né? Saber o momento certo de agir. Como é importante. E só, olha, e assim, às vezes a gente quer agir no momento certo, né? Isso, todos nós, quem não quer, né? Agir no momento certo, acertar, né? Mas para se conseguir isso aqui nessa atmosfera aí de Deus, você tem que estar muito ligado, né? Tem. É difícil, então, o mais difícil é viver sem essa ligação. Porque é muito, como diz o ditado popular, né? Bem esdrúxulo, é muita bola fora, né? Que a gente dá, que a gente vê as pessoas dão, porque não sabe o momento certo e é o jeito certo de agir. E sem falar que a hora de Deus é sempre perfeita. Sempre perfeito. Muitas vezes a gente julga, não, essa não é a hora certa. Mas de repente, a gente você já está viveu um julgando. momento assim? Já várias também, vezes. Já várias vezes. Então aqui é importante a gente entender desse discernimento. A hora certa, vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Cícera. É por isso que Eclesiastes, o escritor, diz, né? Há tempo para todas as coisas, tempo de abraçar e tempo de deixar ir. A gente está vendo aí esse momento aí que a humanidade está vivenciando com a questão do coronavírus. É tempo de não abraçar. É verdade. A gente já vai para o Sim, a gente tem que ter esse discernimento. Há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de deixar de abraçar, há tempo de deixar ir, há tempo para tudo. Então, a palavra que Deus trouxe para a vida de Baraque através de Débora foi isso, vá porque é hoje, não é amanhã. Imagina se Baraque disse, não, Débora, eu não vou hoje. Deus vai dar a vitória, ele dá a hora que tiver que ser. Eu vou amanhã. Mas aí Deus já tinha preparado na atmosfera das nuvens para a chuva cair naquele dia. Sabendo que Deus está nas circunstâncias. Né? Às vezes a gente perde oportunidades, porque a gente julga que não é o tempo devido. Precisamos estar atento a isso. E para concluir a minha parte, não sei se vai querer falar mais alguma coisa, Já falou. eu vou falar no versículo 24 do capítulo 4. Olha o que diz. Naquele dia, versículo 23. Naquele dia Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu. Aí olha o que o versículo 24 diz. E eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com ele. Meu Deus, por que existem vitórias que elas são assim? E existem vitórias que elas são... Levam um tempo, né? Continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com ele.
Ou seja, a Bíblia está deixando claro aqui que a vitória não foi imediata, a conquista não foi imediata. Foi uma conquista gradativa, fruto de uma persistência. Existem algumas áreas da nossa vida que a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu conquistei essa vitória. Tá? Você começou a conquistar. Então não baixa a guarda. Continua lutando, continua conquistando. Cícera foi derrotado, inclusive, porque ele foi dormir, né? Tudo bem que ele estava cansado, exausto da batalha, imagino. Mas, se a gente for entender, não era o momento dele parar numa tenda, tomar um copo de leite e dormir. Com sede, né? Pediu água. Né? Era o momento dele continuar. Isso falando da visão do adversário. Mas a gente precisa aplicar isso na nossa vida. A gente tem que saber o momento de parar. Aprender com os erros dos outros, né? Aprender com os erros dos outros. Eu queria, para fechar mesmo, falar sobre Gideão rapidamente. Eu sempre admirei, sabe, esse comportamento, esse posicionamento de Gideão. Inclusive, eu me apego muito nessa palavra para quando eu falo para a gente realmente ser ousado na presença de Deus. É porque ele foi ousado. Foi. Ele falou uma vez, deu certo, né? Sobre o novelo lá. E depois ele pediu de novo. Não fica zangado comigo não, Deus, deixa eu falar de novo. E assim, eu acho lindo como Deus responde ele, porque a gente percebe tanto na palavra como nas experiências com Deus, no mundo espiritual, que Deus ele se agrada quando você chega diante dele e quer saber mais, né? Você se coloca num posicionamento como Gideão colocou. Isso que você falou, inclusive, cabe no que a gente está dizendo. Débora teve uma revelação imediata, olha, é agora, Baraque, que você tem que ir. Gideão também, o Senhor falou, vai porque eu estou contigo. Senhor, tudo bem, mas eu quero uma prova. Porque aí a gente pensa assim, mais profundamente na personalidade de Débora e de Gideão. E Deus, ele age para a glória dele nas personalidades, principalmente de todos distintas. E se formos obedientes ao Senhor, colocando aquilo que nós somos diante de Deus, que é o que eu sempre falo, né? Chega diante de Deus do jeito que você é. Não chega cheio de armação, de comportamento. Igual fulano faz, cicrano chegue faz. Do seu jeito, mesmo que o seu jeito seja diferente do que você aprendeu, porque Deus gosta disso, né? Deus gosta da nossa real persona, né? A personalidade verdadeira da gente diante dele. Eu acho muito bonita essa parte, Leão. E vamos fechar aqui, né? Vamos fechar com essa palavra maravilhosa que foi hoje. Não importa se o direcionamento vem para a sua vida como veio para Débora, você tem aquela certeza que é agora. Não importa se foi como aconteceu com Gideão. O Senhor fala, mas você fica naquela dúvida. Senhor, tem misericórdia, me perdoa, vou fazer uma prova. Faz a prova. Fazer de novo. Continua com dúvida, faz outra prova. Vai fazendo. Mas só age na certeza de que o Senhor está contigo. A vitória, né? Ali. Então é isso, gente. Nós nos vemos então em Juízes 7. Até lá. Deus abençoe.